Olá, turma de construção de páginas web 1, tá? Bem, na aula de hoje a gente vai aprender a desenvolver esse layout aqui, tá? Esse layout, apesar de não estar bem estilizado, não estar com fontes bacanas, não está trabalhando com cores legais, está trabalhando com cores simples, mas o nosso objetivo aqui é conseguir estruturar a nossa página com esse layout. Então aqui a gente tem um banner, né? No topo, a gente tem aqui na área central um menu. E aqui à direita eu tenho a área de conteúdo, né? A área onde eu vou colocar as informações do site, o que eu quero apresentar. E aqui lá embaixo eu tenho um rodapé, beleza? Então o nosso objetivo de hoje é chegar nesse layout. A gente vai começar esse projeto nessa aula e na próxima aula a gente vai continuar aqui para fazer a navegação do site, dar um tapa no layout aqui, não no layout, né? Mas na cara do layout, deixar fontes bacanas, cores legais e tudo mais, tá? Entre outras coisas. Então hoje a gente vai utilizar os conceitos que a gente já viu aí anteriormente para chegar nesse layout e vamos ver umas coisinhas a mais, beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui um novo projeto. Esse aqui é o que eu tinha criado, né? Para chegar nesse resultado. Então a gente vai criar agora o similar, porque eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de exemplo layout, ok? Então vou chamar ele de exemplo layout. Eu vou lá no meu VS Code e vou abrir esse projeto exemplo layout, beleza? Então estou com ele aberto aqui e vamos lá, né? Então mesma coisa de sempre. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar deixa eu só esconder esse cara aqui, criar a nova pasta public, e aqui dentro eu vou criar o nosso index.html, e aqui na pasta public também eu vou criar a nossa pasta de CSS, tá? Bem, e aqui dentro da pasta CSS eu vou criar o estilos.css, ok? Bem, vamos começar lá, como a gente sempre faz, na estruturação da página. Eu vou esconder aqui esse painel e vamos lá no index.html. Eu vou vir aqui, colocar o atalho HTML 2.5, mudar a linguagem para PTBR, vou colocar chamar esse cara de exemplo layout, ou exemplo de layout, e vou linkar o CSS. Então, link .css, lembrando que o nosso CSS está sempre aqui na pasta CSS, correto? Então vou colocar css barra estilos.css, beleza. Bem, para chegar naquele resultado lá, a gente tem que fazer uma certa organização aqui. Então, olhando aqui, eu vou manter ele aqui aberto mais um pouquinho, só para a gente dar uma colada aqui na ideia. Então, se a gente olhar esse site aqui, ele tem três grandes divisões. Eu tenho essa área superior, onde eu tenho meu banner. Eu tenho uma área ao centro, onde eu vou ter dentro dela um menu e a área de conteúdo. E aqui embaixo eu tenho a área do rodapé. Então, a primeira coisa quando você vai definir o layout é pensar nessas grandes divisões. Então, eu tenho três grandes divisões, sendo que nessa divisão central eu vou ter duas subdivisões. Então, divisão, div. Vamos lá, criar esse layout. Bem, eu vou associar IDs a esse layout, eu vou chamar esse cara aqui de banner, essa área aqui de centro e esse aqui de rodapé. Então, vamos lá. Eu vou aqui, só abrir um espacinho aqui, eu vou criar aqui uma div banner, beleza? Vou colocar, e aqui dentro eu vou colocar um H1, vou chamar de meu site. Vocês podem colocar o título que vocês quiserem, tá? E aqui eu vou colocar um parágrafozinho só falando, este é o meu site. De novo, coloquem um texto que vocês quiserem, tá? Bem, agora, como eu falei, eu tenho uma divisão central. Então, eu vou chamar esse cara de centro. E dentro dele, eu vou ter duas divisões. Uma do menu, tá? E outra da área de conteúdo. Perfeito? Então, dentro do centro, tem duas divisões aqui. A área do menu e a área do conteúdo. Aqui na área do menu, a gente vai criar um menu aqui da seguinte forma. Eu vou criar aqui um span, dentro dele eu vou digitar menu, e aqui eu vou ter uma lista não ordenada com os itens do menu. Então, a UL, LI, Home, LI, sobre, LI,
contato. Beleza, então são 3 itens de menu, né? E aqui na área de conteúdo, eu vou só colocar um H2 e um texto bem-vindo ao meu site. Beleza. Bem, então a área superior que é o banner, a área central, onde eu tenho menu e conteúdo, vão para a última área, né, a última divisão, que é a divisão do rodapé. Então, rodapé. Aqui eu vou ter só um textinho, um código aqui de copyright, tá? Com aquele sinalzinho de copyright, com e-comercial copy, esse é o código dele, tá? E aqui eu vou colocar TSI e FMS aqui da ONA. Legal. Bem, então esse aqui é o meu código. Eu criei aqui 3 divisões, a do banner, a do centro e do rodapé, tá? Bem, vou executar aqui o serve na pasta public e vamos lá. Então agora eu vou atualizar, isso aqui vai se perder. Tá aí. Então esse é o meu layout sem nenhuma estilização, né? Só criei aqui as divisões e agora eu tenho que ir lá no meu CSS para estilizar. Lembrando que a nossa estilização sempre é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então vamos lá. Então agora eu vou lá para o meu CSS, vou esconder esse cara aqui um pouquinho. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: quando você cria uma página, se você criou uma página aqui, você vai perceber que o seu body, né, lembrando que o body representa toda a área visível, né, do site, ele já tem uma margenzinha, ó, tá vendo? Ele tem uma margem aqui, tem uma margem ali. Para dar mais liberdade para a gente fazer do jeito que a gente quiser, eu vou remover essa margem. Então eu vou vir aqui no body e vou colocar assim, margem 0. Sem colocar pixel, M, nada. Por quê? Porque quando você não quer a margem, só quer definir que é 0, se você não colocar a unidade de medida, o browser já entende que é nada, é 0, tá? Então não precisa necessariamente colocar a unidade de medida, mas se você colocar px aqui, vai funcionar da mesma forma. Então olha só, ele deu uma encostada, né? Bem, vamos começar aqui pelo banner. Então vou vir aqui, banner. E aí eu vou fazer o seguinte: nessa primeira versão eu vou usar cores simples e nenhum tipo de fonte, vou deixar a própria fonte padrão do browser, e aí na próxima aula a gente vai dar aquele tapa no layout, beleza? Vamos lá. Então aqui, background color blue e color white, beleza? Então o que vai acontecer ali? Ele vai ficar aqui com esse fundo azul e cor branca. Bem, agora é o seguinte, eu vou alinhar o texto ao centro e vou colocar aqui um padding de 50 pixels na parte de cima, nada na direita, 30 pixels na parte de baixo e nada na esquerda, tá? Então tá aqui, olha lá, já chegamos no banner que a gente tinha lá no outro exemplo, beleza? Então tá aqui o meu banner. Como eu falei, eu não vou fazer mais muita coisa aqui, só vou parar por aqui. No caso do banner, na próxima aula a gente dá mais uma estilizada nele. Agora é o seguinte, vamos para a parte mais complexa, que é a parte central. Por quê? Se vocês prestaram atenção lá no exemplo que eu mostrei, se quiser pode até voltar o vídeo para dar uma olhada, eu tenho um menu à esquerda e essa área central à direita. Como que eu posso fazer essa organização? Existem várias formas, mas uma das formas mais simples é você fazer o seguinte. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que esses dois caras estão organizados dentro da div central. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque eu quero organizar esse centro, né, os caras que estão lá dentro, de uma forma categórica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir que esse centro ele tem uma propriedade de exibição, o display, flexível. Tá? Isso vai permitir que eu consiga ter esses caras um do lado do outro, porque por padrão, todos esses displays aqui do centro, menu e conteúdo são display blocks, e aí eu tenho basicamente um embaixo do outro. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou lá e falar que o centro tem display flexível. Como que eu faço isso? Com a propriedade flex, tá? Então display flex, tá lá, ó, ficou um do lado do outro, beleza? Obviamente a gente vai dar uma organizada agora, tá? O que eu quero aqui? Lá naquele exemplo eu fiz a seguinte proporção. O menu ocupa 20% da largura e a área de conteúdo ocupa 80% da largura. Então não preciso de tanto espaço no menu, mas preciso de espaço na área de exibição, né, da área do conteúdo. Então eu vou fazer o seguinte, vou descer aqui e vou falar que o menu tem width de 20%, perfeito, e conteúdo
tem um width de 80%, tá? Aí, já deu uma melhorada. Se eu redimensionar o browser aqui, a gente já consegue perceber, né, que ele dá uma redimensionada. A gente não vai falar agora nessa aula sobre responsividade, mas nesse projeto aqui a gente vai atingir a responsividade. Então, qual que vai ser a ideia? Na hora que a gente abrir ele numa tela menor, como por exemplo no celular, as coisas vão mudar um pouco, perfeito? Mas aguarde, a gente vai chegar lá. Então, por enquanto, ele não tem responsividade. Vamos dar uma organizada agora na apresentação desses dois caras. Então, eu vou lá para o menu. Eu vou deixar o background color dele por hora preto. E aí, para contrastar, a cor da fonte para branco. Beleza? Tá lá. Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou dar um pouco de padding em cima, embaixo e na esquerda. Na direita não precisa, eu não vou colocar. Porque na visualização do desktop ele já vai ter um espaço aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, padding, eu vou colocar 20 em cima, nada na direita, 40 embaixo e 20 na esquerda. Perfeito? Vamos ver como é que fica. Ali. Perfeito? Então 20, aqui não tem nada, apesar de parecer que tem, não tem, é a própria largura da div, tá? 40 embaixo e 20 aqui. Legal? Perfeito. Nesse cara aqui, o que falta fazer? Se vocês prestaram atenção lá no exemplo que eu te mostrei, pode voltar o vídeo lá, dar uma olhada, eu não tenho nos itens essa bolinha, né? E esses itens eles estão à esquerda, tá? Então qual que é a ideia? Para fazer isso eu preciso alterar essa lista não ordenada aqui que está dentro do menu, ok? Além disso, esse span também estava com um texto maior, desculpa. Todos esses caras, o span e a lista, estão dentro do menu. Se eu chegar aqui e aplicar, né, essa estilização direto no menu, no span e na UL, qualquer outro span e qualquer outra UL que eu tenha no site vão sofrer também essas estilizações, tá? O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e dar identificadores para esse span e para essa UL. Só que como esse menu não vai ter mais nada além disso por hora, né? Então eu não vou associar IDs, eu vou falar o seguinte, ó, qualquer spam que esteja dentro aqui do menu vai ganhar uma fonte maior e qualquer lista não ordenada que esteja dentro desse menu vai ganhar aí, não vai ter a bolinha e vai ficar um pouco mais para a esquerda, vou jogar ele lá para a esquerda. Então como que eu vou fazer isso? Então, como eu quero, começando pelo spam, eu quero atingir o spam que está dentro do menu. Então, eu vou colocar assim, menu, né, cerquilha menu, estou pegando lá a minha div menu, e eu quero atingir o spam que está lá dentro. Então, eu vou dar um espaço, spam. Com isso, eu estou atingindo esse spam que está dentro aqui da div do menu, tá? Então, qualquer spam que esteja dentro da div menu vai ser atingido por essa estilização. Que estilização é essa? Font size 150%. Então, vou aumentar 50% do tamanho desse spam. Beleza? Então, aqui ele aumentou. Agora, vamos lá para a lista. Então, aqui na lista, eu vou pegar aqui, menu, a nossa lista não ordenada. Primeira coisa, ela não vai ter estilo nenhum, tá? Então, list style none. Isso vai fazer com que aquela bolinha suma. Aí, sumiu. Agora é só jogar esse cara para a esquerda. Como é que eu jogo essa lista para a esquerda? Muito simples, utilizando uma propriedade que a gente já viu aí anteriormente, que é o padding. Padding left, o padding da esquerda vai ser 0. De novo, aqui eu quero o padding 0, eu não preciso colocar a unidade de medida quando é 0, tá? Se eu colocar pixel alguma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. Mas ó, beleza. Então, quando é 0, você não precisa necessariamente colocar a unidade de medida. Beleza? Então, foi para a esquerda. Menu, tá ok. Vamos para a área de conteúdo. Então, aqui na área de conteúdo, a gente já tinha criado aqui a entrada para ela. A gente já tem a largura. O que eu vou fazer? Aqui eu só vou dar um padding nele, né? Um padding à esquerda e um padding à direita. Na verdade, eu vou aplicar o padding meio que genérico, porque se o conteúdo for grande, né, ele também vai ter um distanciamento ali embaixo e tudo mais. Então, quando eu quero aplicar o mesmo valor de padding para todas as orientações, eu simplesmente coloco padding. Eu vou aplicar aqui 10 pixels, já dá um distanciamento aqui, ó, viu? Para mim já tá bom. Se você quiser aumentar, pode aumentar, fica a seu critério, tá? Tá quase acabando. O que falta aqui? O nosso rodapé. Vamos lá? Então aqui eu vou para o meu rodapé
E lá, eu naquele exemplo, apliquei um cinza, né, na cor de fundo, um cinza mais ou menos escuro. Você consegue aplicar cores cinzas, né, utilizando a codificação hexadecimal de uma forma bem simples. Se você fizer o seguinte, eu não sei se vocês já chegaram lá na codificação hexadecimal, lá em lógica digital, mas os dígitos, né, hexadecimais vão de 0 a 9 e continuam de A até F. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tá? Então, qual que é a ideia? Se eu colocar aqui o hexadecimal, o cerquilha 000, 3 zeros ou 6 zeros, tá? Tanto faz aqui no caso quando são todos os dígitos iguais, eu vou pegar do preto, que é o 000, até o FFF, que é o branco, ou seja, o 000 é a total ausência de cor e o FFF é a total presença de cor. Então, o branco é a total presença de cor. Se eu navegar nesse limite, por exemplo, 111, aqui eu vou ter um cinza bem escuro. 222, um cinza já mais claro. Por exemplo, 777, já é um cinza bem claro, tá? Então eu posso ir, por exemplo, CCC, é um cinza bem mais clarinho, e aí eu vou lá pro EEE, ó, é quase um cinza bem claro, tá? É lógico que a gente tem mais tons de cinza aí nesse meio, combinando aí as codificações, mas essa é uma forma simples de você aplicar um tom de cinza. Eu vou colocar aqui o 666, tá? Pode ser, como são todos iguais, né? Você pode trabalhar com apenas 3 dígitos ou com a codificação completa, que são 6 dígitos, tá? Eu vou deixar assim para simplificar. Não estranho 666, só que para contrastar eu vou colocar a cor branca na fonte, beleza? E lá é o seguinte, vamos pegar aqui o padding. Eu não lembro exatamente quanto que eu tinha colocado de padding lá, né, qual que era a largura, mas vamos dar só um espaçamento aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 40 pixels em cima, 20 pixels do lado, 20 pixels embaixo e 20 pixels na esquerda. Perfeito? Então tenho aqui um rodapé, beleza? Ah, eu não gostei, quero deixar aqui um pouco, quero deixar tudo igual, né? Acho que tudo 20 fica bacana. Então coloca lá também. Tudo isso aqui, gente, pode fazer do jeito que vocês bem entenderem, tá? Eu inclusive recomendo que vocês fuçem, tá? Tentem fazer do jeito de vocês, beleza? Então a gente chegou aqui no resultado final. Esse é o nosso layout, perfeito? Bem, então na próxima aula a gente vai melhorar aqui a cara desse site, colocando fontes customizadas, colocando cores mais interessantes. Aqui a gente tem aquelas cores mais básicas, né? Então aqui a gente pode trabalhar com cores mais interessantes, lembrando que vocês podem colocar aí cores que vocês bem entenderem, tá? Mas na próxima aula a gente vai tentar colocar usar uma paleta de cores para ficar mais legal, perfeito? Além disso, na próxima aula a gente vai fazer a navegação aqui, a gente vai criar outras páginas e fazer com que esse menu nos traga a navegação do nosso site, beleza? Então aguardo vocês na próxima aula, até mais!